Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à continuação da nossa aula 3 aqui do módulo 1, módulo de questões ambientais do curso de Geografia do História Studio preparatório para o Enem. Beleza? Vamos lá, me chamo o professor Jason, a gente continua a nossa aula então. Falando sobre fontes de energia, na última aula a gente falou sobre energias limpas, energias essas são todas energias limpas, né? Elas não são, a gente não vai dizer propiciamente que são energias renováveis, porque a energia solar a gente não está gastando ela, né? E a energia eólica a gente também não está gastando vento, né? Para poder produzir mais vento, produzir mais radiação solar. A gente não é renovável, né, nesse sentido, mas são energias limpas, né? Tanto no seu consumo, tanto na sua produção. Não gera poluentes, né, de fato, na sua produção. Falei dos defeitos, dos problemas e das vantagens de cada tipo de energia, né? Lembrando que, poxa vida, que vantagem, que alegria que é você produzir energia fotovoltaica na sua casa, como eu usei o exemplo aqui do meu condomínio onde eu moro, né? A gente tem uma redução na conta de energia, né? Uma prospecção para o futuro, né? Quando terminar de pagar o financiamento, a gente não vai precisar mais pagar light, a gente vai continuar produzindo nossa energia muito bem, a gente vai pagar somente o mínimo, que é aquele mínimo do contrato ali que tem que ter, né? E quando a gente olha para o lado direito da nossa imagem aqui, desse lado aqui, a gente vai ver três imagens interessantes. Uma com um barril de petróleo representando ali os combustíveis fósseis. A outra é um saco, né? Uma saca de algum produto agrícola que vai ser usado como biomassa ou agropecuária, né? A gente vai usar como base no Brasil muitas vezes a cana-de-açúcar, o milho e o esterco. E quando a gente fala de combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Vou explicar inclusive a diferença de carvão mineral e carvão vegetal, tá? Pra galera que sempre confunde. E por último a gente tem energia nuclear e atômica. Eu vou começar pela energia de combustíveis fósseis. Por quê? Lembra que eu falei que quando a gente está no verão, a gente produz muita energia hidrelétrica, e quando a gente está no inverno, as empresas como Enel ou Light, elas acabam sendo obrigadas a produzir, a migrar a sua importação de geração de energia, ou migrar a sua geração de energia elétrica da hidrelétrica para a queima de combustíveis fósseis. Então, como é que chama essa matriz energética? A gente tem a hidrelétrica, que utiliza como fonte a queda d'água. A gente tem a matriz eólica, que usa como fonte o movimento dos ventos. A gente tem a fotovoltaica, que usa como fonte a energia solar. A gente tem a termoelétrica, que usa como fonte combustíveis fósseis, urânio, né, o urânio enriquecido para isso, na produção atômica, né, na fissão nuclear, e também combustíveis produzidos com biomassa. Então, a termonuclear é a poluente no seu sentido de emissão de gás carbônico, tá? Claro que tem suas peculiaridades, calma que a gente vai chegar nesses detalhes. Eu vou começar pela maior poluente de todas, o maior problema de todos, que é o combustível fóssil, né? Quando a gente tem esse processo de transição para o inverno, começa o período de seca no final do outono, princípio do inverno, a gente fica em seca até chegar setembro, final de setembro, quando começa a primavera. A gente tem um grande período de seca aqui na região tropical do Brasil. E essa região, que é, lembra, a maior parte do nosso país é tropical. Então, esse período de seca, ele é muito ruim para a nossa produção de energia hidrelétrica, porque a gente tem que migrar para combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, por essência, ao serem queimados, ao produzirem energia, eles são poluentes, tá? Claro que o petróleo ele acaba poluindo nem sempre quando está produzindo energia. Ele polui de muitas e muitas formas, seja na produção do plástico, seja quando há um vazamento, seja na produção de energia, né? O petróleo ele é algo importantíssimo para o desenvolvimento industrial e econômico do mundo, para o desenvolvimento científico também, né? Mas também, ao mesmo tempo, ele é um grande mal que a gente tem que aprender a lidar. E o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, eles são fontes que queimam. Então, termoelétrica, termo vem de queimar, fogo, quente. Então, eles queimam esses combustíveis para que a queima desses combustíveis gere o vapor. O vapor, lembra? O ar aquecido na atmosfera, ele acaba gerando partículas mais aceleradas, mais espaçadas, elas acabam ocupando mais o espaço e de forma mais leve acabam subindo, né? Então, ao subir, lembra do balão, né? Que o ar por dentro do balão é aquecido, por isso o balão ele se infla e sobe. Então, é a mesma situação aqui. O gás, né? O ar ele é aquecido, gera esse vapor, o vapor acaba gerando turbinas, essas turbinas geram um motor que transforma isso em energia elétrica. É mais física do que geografia, mas é para vocês entenderem.
E a gente tem essa geração que vai gerar essa fumaça poluente pra caramba, né, que gera muita poluição. Em alguns lugares do Brasil, essas usinas termoelétricas, elas existem. Em troca, paga-se muito de imposto para o governo, tá? Para o governo estadual, para o governo municipal, por essa troca mesmo, né? Tô poluindo aqui, galera, mas eu tô pagando um imposto mais alto para que o governo pegue esse imposto e invista em benefícios ambientais ou benefícios de saúde da população. Mas essa energia é uma energia muito, muito mais forte, né? Vamos dizer assim. A energia produzida na termoelétrica, ela tem muito mais potência do que energia eólica, do que energia solar. Ela é constante, né? Ela não precisa, depende do vento, não depende da noite, não depende do volume de água. Porém, depende sim de um outro fator importante, do valor do petróleo, do gás natural e do carvão mineral no mercado internacional. Porque os três são commodities. Então, quando a gente fala lá de agricultura, geografia agrária, a gente explica o que é commodity. Mas dá uma olhada aqui. Os três têm o seu preço determinado na Bolsa de Valores diariamente. Então, se eu compro um barril de petróleo, ele custa ali um valor hoje, mas amanhã pode custar outro. Há uma variação, uma flutuação dos preços. E aqui no Brasil, há um aumento no valor do barril de petróleo durante esse período, porque as empresas precisam comprar petróleo, precisam comprar carvão, precisam comprar gás natural para abastecer a termoelétrica e fazer a queima desses combustíveis em troca de receber energia elétrica para isso, né? E distribuir essa energia para fazer a venda. Então, por isso que a gente tem na conta de luz as bandeiras. A bandeira verde, geralmente ela está ali no período de grande cheia das nossas hidrelétricas, onde as empresas gastam menos para produzir, não precisam comprar combustível fóssil para produzir, e a gente acaba também gastando um pouco menos, mas mesmo assim a gente tem uma grande produção de energia mais fluente, né? Mais fluida, desculpa. E a gente, quando chega no inverno, essas empresas precisam comprar combustível. E o combustível ele vai variar bastante de preço, acaba ficando muito caro também nesse momento, para que essas empresas comprem e distribuam. Então, por isso, a gente acaba, né, tem essa questão e tem a questão do imposto também ser mais alto. É por isso que a bandeirinha sobe de amarelo, vermelho, até roxa. A gente já passou por um período aí de bandeira roxa gravíssimo, porque os reservatórios de água não estavam enchendo, não estava tendo chuva suficiente para encher, para gerar energia hidrelétrica, então por isso subiu o valor da conta de luz. Então é por isso que a conta de luz sobe no inverno, tá? É porque a gente tem menos geração de hidrelétrica e porque as empresas precisam comprar combustível fóssil, que é um negócio caro, né? Para quem tem carro aí, né? Para quem tem pai com carro, a combustão, que precisa comprar gasolina, já viu que o preço não é legal, né? Não é bacana. E pensando nisso, o Brasil é um dos maiores produtores de biocombustíveis do mundo. A gente tem aí inúmeros ônibus circulando nas cidades, inúmeros caminhões circulando nas estradas que usam biocombustível, o biodiesel, né? Que é um diesel, que é um combustível gerado a partir de combustível fóssil do petróleo, mas com muita mistura de um combustível feito de biomassa. Que combustível é esse? Pode ser a mamona, né? Lembra do Mamonas Assassinas? Pode ser a mamona, pode ser o milho, pode ser a cana-de-açúcar, mas o Brasil, por padrão, é a cana-de-açúcar, tá? O etanol, que a gente usa nos carros, e bugou meu chroma ali em cima, porque o ventilador tá ligado ali. Bom, o etanol, que é utilizado muito nos carros, é um biocombustível de biomassa. É utilizado ali a cana-de-açúcar no Brasil. Nos Estados Unidos, o etanol é um pouco mais forte. Eles usam bastante o milho, eles são os maiores produtores de milho do mundo. Eles usam muito milho para a produção de biocombustível, o etanol. Aqui a gente usa a cana-de-açúcar, que é tradicional no nosso país, é muito mais abundante. A gente tem a maior produção de cana-de-açúcar do planeta Terra. 59% da cana-de-açúcar produzida no Brasil, se eu não estiver enganado, são 59% da produção de cana-de-açúcar no Brasil, é no estado de São Paulo, tá? Então o estado de São Paulo tem grandes produções, ali perto da região de Birigui, a gente tem uma grande produção de termoelétricas que queimam bastante etanol para gerar energia elétrica, tá? Biomassa no Brasil também é muito utilizado o esterco, porque a gente tem o maior rebanho de gado bovino para corte do planeta Terra. Então a gente acaba usando muito o esterco gerado pelas fezes desses animais para que a gente possa, a partir dos gases da decomposição desses estercos, gases gerados acabam sendo transformados ali no seu processo de geração do gás. Esse gás ele acaba gerando pra gente um combustível que vai virar energia elétrica também, tá? Mas a gente usa pouca biomassa em comparação a todo o resto que a gente está pensando aqui, tirando o etanol, que é nosso carro-chefe, inclusive para os veículos flex, né? De combustível flexível, né? A gente pode utilizar o etanol ou a gasolina. Nossa gasolina, por exemplo, tem muita mistura com etanol, por isso carros movidos somente a gasolina no Brasil tem muito problema. Porque carros que são importados da Europa, dos Estados Unidos, que o único ponto de combustão, o único combustível é a gasolina, tem graves problemas no nosso país, porque a gasolina lá fora ela é mais pura, assim, do que a nossa. A nossa tem muita mistura
com aditivos e com o etanol, né? E quanto mais etanol misturado, mais difícil vai ser para esses motores importados. O motor produzido aqui para o mercado brasileiro, flex, ele aguenta mais o tranco, né? Então ele é mais misturinha, ele consegue fazer essa diferença entre o álcool e a gasolina, tá? Dá para abastecer com os dois, inclusive. E quando a gente pensa na energia nuclear, a gente está pensando na usina termonuclear. Ela não gera poluentes na sua produção de energia, porém, né, obviamente, vocês já sabem disso, porém, ela pode gerar acidentes nucleares, aí são gravíssimos, né? A gente tem inúmeros treinamentos na usina. Para você que já teve a oportunidade de visitar a usina nuclear de Angra dos Reis, as usinas de Angra, vale muito a pena, né? A gente tem um centro de observatório lá para os turistas, é de graça a entrada, tá? É só chegar e visitar lá em Angra dos Reis, na Praia de Itaorna. Só chegar lá, tem um centro de observação que você pode visitar, conhecer todo o processo da produção de energia nuclear, como funciona a nossa usina, as nossas usinas, como vai funcionar a usina de Angra 3, como que é o descarte desse material nuclear, por que a água lá da praia do laboratório é quente, tá? Por que essa água de praia do laboratório, praia secreta, a água é um pouquinho mais quente, principalmente do laboratório, por que essa água é quente? Tem nada a ver com água radioativa, é uma água que passa no entorno do reator para resfriar o reator, mas não entra no reator, não tem contato com nenhum combustível contaminado nuclear, né, atômico, então não tem nenhum problema. Ela é despejada a muitos metros de distância da usina, numa outra região, inclusive a muitos metros da areia. Você vai sentir água quentinha, mas ela tem nada a ver com a questão da contaminação nuclear, tá? Um outro fator é o lixo gerado. Então, o lixo nuclear, o lixo atômico, ele é muito grave, porque nós produzimos energia nuclear a partir do nosso urânio. E lembrando, no Brasil é lei, tá? Só se produz energia nuclear, só se explora o urânio, só enriquece o urânio, só transforma-se o urânio em yellow cake, que é a matéria-prima básica para se transformar na pastilha enriquecida de urânio, só se faz as varetas de urânio que vão para o reator nuclear o governo federal. Fechou, ponto. Nenhuma empresa privada no Brasil, por lei, pode explorar o urânio, produzir urânio, enriquecer o urânio, transformar em yellow cake, transformar em pastilha de urânio, fazer as varetas nucleares que vão para o reator e produzir energia nuclear. Ninguém no Brasil, a não ser o governo federal. O governo federal pode contratar empresas terceirizadas para fazer o processo, mas nenhuma empresa privada pode fazer o processo. Tá? Inclusive, nós temos toda a tecnologia para isso, porém, por uma questão de segurança internacional, o Brasil assinou ali o Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Por causa desse tratado, o Brasil não pode produzir energia nuclear completa. O que eu quero dizer com isso? O Brasil explora o urânio, manda para o Canadá, se eu não me engano é o Canadá. Lá no Canadá eles fazem o yellow cake, manda para um outro país produzir as pastilhas. Esse país pega as pastilhas, manda de volta para a gente. A indústria nuclear brasileira, a INB, produz as varetas. E aí as varetas ricas em urânio são, né, cada pastilhazinha, se não me engano, corresponde a 58 caminhões de diesel, tá? E essa vareta tem mais de cento e tantas pastilhas. Ela vai num caminhão escoltado pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Federal, uma porrada de soldado, lá de Engenheiro Passos, próximo ali a Resende e Itatiaia, e vai até Angra dos Reis, tá? Quando acontece isso, para a estrada inteira, tem toda uma escolta, helicóptero e tudo mais, vai até Angra, onde eles vão reabastecer o reator nuclear da usina de Angra 1 e da usina de Angra 2. Angra 2 é mais moderna, produz mais energia. Angra 3, a usina será toda digital, toda digitalizada, toda modernona, mas produzirá a mesma quantidade de energia que Angra 2. Inclusive é a mesma empresa alemã que está produzindo essa indústria, tá? Tem muito tempo, né? E muitos escândalos de corrupção também no meio do caminho. Então a gente tem essa produção de energia também. O lixo gerado por isso, ou seja, quando a pastilha para de gerar tanta energia assim, ela ainda gera um pouquinho. O Brasil também tem tecnologia para reativar essas pastilhas. Porém, é entendido naquele documento de não proliferação de armas nucleares que se a gente enriquecer essas pastilhas normalmente, essa vareta com as pastilhas, é o mesmo processo para fazer a bomba nuclear. Então o Brasil tem tecnologia para produzir bomba nuclear, ok? Só que a gente não produziu porque a gente tem esse tratado. A gente não tem bomba nuclear porque a gente tem esse tratado e não é do interesse do governo brasileiro, no Estado brasileiro, ter bombas nucleares e nem produzir energia nuclear para isso, para esse fim. Então o que a gente faz? A gente finaliza esse processo. Manda essas varetas, essas pastilhas para um cemitério, né, que fica dentro da usina mesmo, numa região mais próxima. Primeiro ela vai para um piscinão, eles enchem esse piscinão lotado de coisa, para resfriar ainda o finalzinho desse processo. Dali vai ser levado
para um cemitério completamente de concreto, totalmente isolado, fechado, para que a radiação não escape. Caso haja algum vazamento, está preso lá dentro do concreto. Existem vários sensores na usina para evitar a proliferação da radiação. Se acontecer o vazamento, os protocolos são todos seguidos. Todos os anos, os moradores de Angra dos Reis próximo, principalmente próximo à usina, recebem um calendário com todo o protocolo de evacuação, com todas as informações sobre o processo de evacuação, o que fazer se acontecer qualquer coisa. Os treinamentos são constantes lá dentro. As sirenes próximas à usina, né, principalmente num raio ali de 5 a 10 km da usina, tocam todo dia 10 às 10 horas da manhã. Já dei um susto sobre isso para minha esposa quando a gente estava namorando. Estava lá em Angra, no dia 10, às 10 horas da manhã, tocou a sirene. Eu falei com ela, pelo amor de Deus, tocando a sirene! Botei pra ela ouvir a sirene tocando, ela ficou desesperada. Eu falei, gente, calma, é dia 10, 10 horas da manhã, é brincadeira, tá? Toca mesmo, todo dia 10 às 10 horas da manhã. Uma vez por ano eles fazem um baita treinamento gigantesco que envolve marinha, aeronáutica, exército, polícia federal, polícia militar, polícia civil, guarda municipal, todo mundo, para poder fazer o processo de evacuação, para simular todo esse processo. Então, é tudo muito bem pensado, muito bem estruturado, tá? O Brasil é um grande investidor na tecnologia e no entendimento da ciência dessa produção. Porém, do projeto de 25 usinas nucleares, reduziu-se para 8. Inclusive no Rio São Francisco teriam algumas usinas nucleares, tá? E hoje a gente só tem 2. Ainda bem, porque o mundo está se desfazendo delas, né? A Alemanha estava desativando uma das últimas usinas aí do meio da pandemia. O Japão está também reduzindo a sua produção de energia nuclear. A França também está reduzindo a sua produção de energia nuclear. A energia nuclear está perdendo a sua força por causa das suas dificuldades com o seu lixo e também dos problemas que podem ser gerados com a sua, não só com o descarte, né? Mas também com a sua produção, caso haja um vazamento como aconteceu em Chernobyl, né? O maior evento que a gente já teve de acidente nuclear do planeta Terra. O maior do Brasil foi o Césio lá em Goiânia, tá? Você fala disso lá pra frente, tá bom? Você nem entra muito no Enem. Fechado? Entendido o que são as fontes de energia? Foram 2 vídeos, 2 aulas sobre o assunto. Se você ainda tem alguma dúvida, ainda tem alguma coisa que você precisa me perguntar, deixa nos comentários ou anota aí e a gente fala com você sobre a sua dúvida lá no nosso aulão semanal, na nossa revisão semanal, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu! Deixa sua sugestão para que você tenha aí, se você quer que eu fale mais sobre alguma outra coisa, deixa sugestão que a gente grava um vídeo especial aí pra gente acrescentar aqui no módulo, tá bom? A gente vai continuar o módulo ainda, tem outros vídeos, outros assuntos que a gente precisa falar, mas fonte de energia, fechadinho. Muito obrigado, valeu!